seja bem-vindo ao episódio piloto do Conecta Cash, o podcast do Sind Alimentos. O Sind Alimentos é o Sindicato das Indústrias de Rações Balanceadas de Alimentações do Estado do Ceará. Aqui o nosso objetivo é bem simples, mostrar a força do nosso sindicato, a força da indústria cearense e a forma que a gente atua enquanto associação para levar o desenvolvimento e gerar negócios e oportunidades. Eu estou aqui com o André Siqueira, atual diretor financeiro do Sind Alimentos, na atual gestão, presidente por 2 mandatos, ex-presidente do Centro Industrial do Ceará, diretor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e também industrial do setor de rações. Beleza, presidente? Tudo beleza, meu amigo. E eu estou aqui com o Isaac Bley, atual presidente do Sind Alimentos, que está transformando aí o sindicato, fazendo esse sindicato crescer, envolver diversas empresas, né, do nosso setor de alimentos. E o objetivo desse canal de comunicação aqui do Conecta Cash é estar mais próximo aí dos empresários, dos colaboradores, dos parceiros que possam vir aqui falar um pouco do seu negócio, das atividades da empresa, de como a entidade apoia esse segmento, e vai ser uma estratégia interessante para que a gente possa dar voz a quem realmente faz, quem constrói o dia a dia, o setor empresarial da produção de alimentos no estado do Ceará. Presida, o Sind Alimentos tem um objetivo comum, né? De atuar aí de forma integrada. Nós somos um sindicato patronal, que a gente está aí sob o guarda-chuva da Federação das Indústrias, né? Que essa está sob o guarda-chuva da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e a gente tende a atuar de forma integrada para mostrar a força do nosso setor e gerar esse tipo de capacitação e desenvolvimento, né? O setor de alimentos é responsável por 24% do PIB do nosso estado, é um setor muito dinâmico, né? Diversificado. Só no nosso sindicato a gente tem quase 6 ou 7 grupos de diferentes tipos de alimentos, né? Envolvendo aí a parte de rações. E aí, presidente, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para nós. O Sind Alimentos está completando aí no ano que vem, 2026, 50 anos de fundação. O Sind Alimentos iniciou como Sind Rações, então englobava apenas o KNAI de rações balanceadas, né, as indústrias de rações do Estado. E na sua gestão, presidente, houve um crescimento muito acelerado do sindicato, conexão com outros segmentos, né, e essa abertura de abrangência aí de outros KNAIs e outros setores e segmentos passaram a fazer parte do Sind de Alimentos, né? Como foi essa missão e como foi esse crescimento do sindicato? Bom, Isaac, o sindicato, ele, em 76, quando ele foi criado, ele era, e até 2010, né, ele era o sindicato da indústria de ração, especificamente de rações. Dentro da federação, o Sind Alimentos, ele compõe um grupo de 39 sindicatos. Dentre eles, existem outros sindicatos também que atuam no segmento da alimentação, como, por exemplo, o Sindifrios, o Sind Laticínios, o Sind Panificação, o Sind Sorvetes, o Sinditrigo. Então, são 9 sindicatos, né, que são voltados para a indústria de alimentos. Porém, existiam alguns segmentos da indústria de alimentos que estavam órfãos de sindicato. Então, o sindicato Sind Rações fez uma alteração estatutária em 2010, alterando o nome de Sind Rações para Sind Alimentos, e com isso agregou todos os KNAIs que estavam sem nenhum guarda-chuva de sindicato e passou a ser representado pelo Sind Alimentos. Isso permitiu que o sindicato tivesse um número imenso de empresas, né, na base, né, de possíveis filiações, e, dado um trabalho que iniciou na nossa gestão e continua fortemente na gestão que você preside, o sindicato hoje tem mais de 100 indústrias associadas. E agora, recentemente, a gente esteve na Ibiapaba, numa reunião apresentando o sindicato, onde você conseguiu ali em 15 minutos fazer um panorama grande sobre o que é o sindicato, o que deixou todos muito bem impressionados. Porque o sindicato é muito proativo, né? Então ele hoje, através do apoio da FIEC, principalmente, né, do convênio que a FIEC tem com o SEBRAE, a gente consegue
dispor de recursos para poder realizar as ações que a gente faz ao longo do ano. Dentre elas, né, capacitação, consultorias, né, participação de missões, feiras, enfim, estudos, é, e tudo que realmente o empresário busca. Então, o sindicato é uma casa, né, que está dentro de outra casa, que está ali para apoiar quem empreende no setor industrial de alimentos. Show de bola. André, a gente viu esse crescimento, né? Foi algo que muito bem desenvolvido, né? Na sua gestão. O Sim de Alimentos recebeu, acho que em 2016 ou 2017, né, presidente? Honraria aí um prêmio enquanto sindicato mais atuante do Brasil, né, na categoria de alimentação. Então, isso eu acho que mostrou muita força e o engajamento, né? Nós tivemos aí um momento difícil de pandemia, que a indústria ficou parada, isso afastou um pouco. A minha experiência enquanto associado ela iniciou em 2017, então eu peguei um pouquinho desse pré-pandemia, onde a gente tinha uma, uma atuação conjunta muito forte, a pandemia afastou um pouco e hoje a gente luta para trazer de volta o associado e trazer de volta esse corpo a corpo, que é muito importante, né? A gente tem hoje uma federação aí que entrega bastante resultado, né, que é pioneira em diversas ações aí, como o ESG, essa parte da energia sustentável, que hoje o Nordeste, né, o Brasil como um todo tem um potencial muito grande de se transformar em cima disso. Inclusive, é um dos temas que a gente vai trazer aqui, essa parte de energia. E o que a gente tenta sempre mostrar para a sociedade e para os associados é a importância dessa força coletiva, né? A importância do que a gente vem atuando é, de forma a conectar elos aí da cadeia produtiva, mas não só da cadeia produtiva, também da área institucional, de pesquisa junto às academias, né, e também junto às entidades. Então, o sindicato tem acordo de cooperações, por exemplo, com bancos, né, acordo de cooperações com a UFC, isso tendo visto um acordo que a gente fez de cooperação com o BNB, bem no começo da gestão atual. É, e a gente tem conseguido levar isso de forma muito interessante para as indústrias, né? Nessa parte de capacitação e nessa parte de geração de oportunidades, né? Presidente, eu só queria aproveitar aqui a sua fala para você pudesse contar aqui para quem nos assiste, como é que foi a experiência para o Isaac, para a Alimempro, como filiado, né? Você se filiou tem aí mais ou menos uns 7 anos, né? Uns Uns 8 anos, 8 assim. anos. E como foi isso, né? Como foi passar a fazer parte do sindicato, passar a frequentar a FIEC? O que é que isso mudou? Eu acho que isso é bacana para que aquele industrial que esteja nos assistindo possa entender, né? Qual o valor que ele tem de estar dentro do sindicato, né? Compensa? Faz sentido para ele? Então, se você talvez pudesse contar um pouco do como é que foi para a Alimpro, ficaria bastante ilustrativo aí para quem nos assiste. Eu tive a sorte aí de lhe conhecer em 2017, né? A gente se conheceu. E aí você já estava aí, enquanto presidente, né? No final da segunda gestão. E eu nunca tinha ouvido falar, né? Nós éramos uma indústria ainda muito pequena, então a gente estava muito aí com os olhos voltados para a parte de produção, para a parte ainda de tentar dar uma certa robustez aí para o negócio. E então a gente não tinha esse olhar, né? Eu, particularmente, que fazia a parte mais comercial, institucional da empresa, não tinha esse olhar. E também não tinha esse conhecimento, né? Nunca havia, até o momento, 8 anos atrás, chegar a mim é, essas ações, né? E como que a federação, eu não tinha muita ideia do que era a federação, o que é que estava envolvido ali, né? Qual era o apoio que conseguiria ser dado aí para os nossos negócios, né? Alguns dados mostram, do Sebrae mostram que 92% das empresas hoje no Brasil são empresas de pequeno porte, né? Então, é a grande maioria. As outras 7% vem empresas de médio porte e a gente tem 1% aí de empresas de grande porte, né? Então, a federação ela atua muito forte no desenvolvimento dessas empresas de menor porte, né? Que é onde o Sebrae consegue atuar fortemente, não só o Sebrae, mas todos os braços aí do Sistema S como um todo, SESI, Senai na capacitação, o Centro Internacional na parte de capacitação também para exportação ou importação. Então, quando a gente entrou no sindicato em 2017, de cara a gente conseguiu ter apoio
para participar de uma feira internacional, que foi a Cial Paris, que é uma das maiores feiras de alimentos aí do mundo. Nós conseguimos um pequeno stand em parceria com o sindicato e com o Sebrae. Nós pudemos, na época, levar o nosso produto a Paris. Então, foi assim, uma mudança de panorama, né, na nossa ideia do que a gente imaginava para o negócio. Mesmo sem termos condições à época de ter uma operação de exportação, isso foi muito importante para abrir o leque de visões, né, que você pode ter, né? Então, a gente, quando chegou nessa feira, nós vimos que a matéria-prima que a gente trabalhava era uma matéria-prima diferenciada quando se fala de qualidade, procedência e tal. Então, nós crescemos os olhos para a questão da exportação, né? Vamos nos posicionar para também um dia a gente poder exportar. E eu acho que foi essa a grande faísca que gerou uma série de resultados, né? Porque a partir do momento que você vai exportar, você precisa primeiro se capacitar através de certificações, de qualificações do seu produto e da sua forma de fabricar. Segundo, que quando você pensa no mercado de exportação, você tem que pensar numa escala maior de produtos, de volume, de capacidade de atender esse mercado, que é um mercado muito competitivo, mas ao mesmo tempo um mercado cheio de oportunidades. Então a gente encontrou tudo isso no sindicato, né? Eu passei a participar de todas as reuniões, as indústrias que eu tinha um relacionamento porque eu já fornecia ou comprava, eu passei a vender o sindicato, né? Passei a mostrar as atuações do sindicato, o quanto era bom e o quanto tinha valido a pena para nós se associar. E aí a gente conseguiu, acredito que eu tenha trazido aí, presida, para a sua gestão, pelo menos uns 7 associados, né, do nosso segmento. Então foi algo que foi muito positivo. E isso aí foi gerando uma série de conexões, e a gente foi entendendo. Nós passamos quase 5 anos em imersão pesada em certificações da empresa, com apoio do Sebrae e do Sindalimentos. Então, a gente tirou todas as certificações nacionais, tiramos certificações internacionais, vencemos a premiação ambiental da federação. Hoje estamos também com o selo ESG, capacitações, diversas formas de capacitações, consultorias, né? Então, acho que aqui eu estou falando um pouco por cima, presidente, você pode até complementar aí mais como a FIEC, como todo esse ambiente do sistema pode contribuir realmente para esse desenvolvimento das indústrias, principalmente as de menor porte. Ali a gente tem um ambiente de muita parceria, né? Então a gente tem uma casa forte, nosso presidente é um dinamizador, né, de conexões, né, uma pessoa extremamente proativa, teve um papel fantástico na pandemia e não para de se esforçar para fazer as coisas acontecerem aqui no nosso estado. Haja visto aí toda essa movimentação do hidrogênio verde, que ele é uma das pessoas do Ceará que mais tem levantado essa bandeira. E a FIEC está ali com as casas, né, que compõem o senhor FIEC, também com outros grandes líderes, né? O Paulo André Holanda, à frente aí do SESI do Senai, e não é pouco, né, porque são grandes casas, muitos profissionais, né, com uma missão muito grande, né, de entregar qualidade aí em tudo que faz para o industrial e para os seus colaboradores. O IEL, né, do Instituto Evaldo Lodge, que o presidente Ricardo preside nacionalmente, e aqui no Ceará temos a Dana Nunes, que lidera com muita maestria, né, uma pessoa que começou também lá no IEL como estagiário, há vários anos atrás, estagiária, né, com vários anos atrás, e hoje preside. O Observatório da Indústria, que hoje presta serviço aí para o Brasil inteiro. Então, toda semana a gente acompanha, né, o movimento que tem ali de outras federações, de grandes empresas, grandes corporações, né, de prefeituras, de governos estaduais, de órgãos públicos, né, que encontram ali um valor muito grande que é a informação, né, e como trabalhar com as informações, com os dados. E o setor industrial que você bem citou, né, fechando aí esse rol de entidades e de iniciativas que a FIEC abrange, tudo em prol da indústria cearense, seja para a inovação, para a qualidade de vida do trabalhador, com foco no meio ambiente, enfim, nas diversas áreas. Então, está dentro de um sindicato, você está guardado, está seguro, você está protegido
e tem apoio. A gente vê no próprio no nosso grupo de WhatsApp dos associados, né, como é ativo ali a interação, a troca de informações. O Paulo da Fricol fez um depoimento muito interessante agora na viagem do Bajara, exatamente relatando isso, né? Que no trajeto de ida e de volta, só isso já valeu muito, porque a troca de experiências, né, que os empresários têm, é, passa a valer muito escutar e entender como cada um resolve. Ontem mesmo, na visita que a gente fez nas indústrias, o Paulo da Banana Urbana estava relatando que visitou a Beatriz Têxtil e tinha um resíduo lá que eles jogavam fora, assim, tinham que dar uma destinação, gerava um custo para a empresa. Esse resíduo hoje é aproveitado pela Banana Urbana como fonte de combustível para a caldeira. Entendeu? Então, a gente está conectado, meu amigo, só tem a ganhar, né? Então fica aí o convite aí para quem está nos assistindo, para quem não conhece ainda o sindicato, que possa procurar a gente. Nós estamos sediados dentro da FIEC, né, no primeiro andar. Primeiro Na andar, não. porta da décima. Quarto andar, né? Não, no primeiro Primeiro andar. andar. Primeiro andar. É porque era no quarto andar, antigamente. De portas abertas aí para recebê-los, para escutar as suas demandas, né? E obviamente que, estando uma vez dentro do sindicato, o grande valor está em você participar, né? Em você entender o que é que a FIEC tem para oferecer, o que é que o SESC-SENAI, o SIM, o Observatório SIM de Alimentos tem para oferecer, e os nossos parceiros, né? Nós vamos iniciar nesse Conecta Cast um diálogo com vários parceiros. E vai ser interessante assistir esses episódios que virão, porque a interação nossa com a Federação da Agricultura, por exemplo, com o amigo Silveira, é fantástica. Então, a gente tem muita coisa em comum, porque ele trata com quem produz, os produtores primários, né? Já a FIEC trata com quem transforma, né, aquele produto, no caso dos alimentos, é, em processa esse alimento. Então, fica aí mais uma vez o convite para estar junto conosco, né, e vir somar aqui também com a sua inteligência, com a sua capacidade e com o seu conhecimento. E enviar essas dúvidas, né, presidente? Pessoal, como o André falou, a gente está aqui com a ideia de realmente levar essa informação, trazer novos associados, trazer novos industriais para que possam conhecer um pouco do que a federação faz. Se a gente passasse o dia falando aqui, a gente teria tempo para falar até de madrugada, né? Apoio tributário, apoio jurídico, uma série de apoio aí que o sindicato consegue fazer para a indústria, principalmente a resolução de problemas, né? Então, muitas vezes a gente leva o nosso problema para que o industrial leva o nosso problema enquanto empresários, enquanto industrial, empresário, para que a federação possa correr atrás de uma solução. Então, a gente também agradece a você que está nos assistindo e pede aí que você, se tiver alguma dúvida ou sugestões ou perguntas, que possa também trocar essa ideia com a gente aí e até a próxima. Bom, complementando aqui o nosso presidente, né? Vale destacar muito o papel que o Sebrae tem de apoio a gente, ele já falou, mas reforçando, né? O Sebrae hoje é responsável por diversas ações que o sindicato realiza, e o sindicato tem muitas iniciativas, né? O tempo que termina sendo pouco para poder a gente explorar, mas está iniciando agora a central de negócios, né? Está fortalecendo aí alguns segmentos para que eles possam comprar coletivamente e vender coletivamente e encontrar ganhos, né? Por estarem juntos com as suas demandas. O próprio Conecta Alimentos, né? Que é um marketplace que vai oferecer digitalmente todos os produtos dos associados no canal digital único. Você vai poder entender os produtos, selecionar, entrar em contato diretamente com a indústria. E o Expo Conecta, né? Que Nossa é feira a nossa feira. presencial. Pudesse fechar aí com essa mensagem, seria bacana. O Expo Conecta vai ser uma feira bienal para o sindicato, né? A gente iniciou no ano passado com diversas palestras, exposição de indústrias associadas lá no pátio da federação. É um ambiente muito bacana também para essa troca de negócios, de informações e para aprendizado, né? Nós levamos diversos cases lá de sucesso, cases de parcerias entre, por exemplo, a UFC, academia com indústria e o resultado desse alimento, né? Inclusive nós temos alguns
cases aí que são sensacionais, que venceram inclusive premiações internacionais. E esse ano nós estaremos dia 29 e 30 de outubro, fica aí o convite, lá na Federação das Indústrias do Ceará, ali na Avenida Barão de Estudas. Nós vamos ter várias empresas, não só associadas, mas também prestadores de serviços, etc., que vão estar lá oferecendo os produtos e mostrando um pouco do que a gente produz aqui, além das palestras e diversas temáticas aí que são temas importantes de hoje no mundo atual.